Existe um tipo estranho de poder, um poder oculto que apenas algumas pessoas conseguem dominar. É a habilidade assustadora de permanecer em silêncio absoluto quando todos ao redor esperam que você exploda. Você já sentiu aquela frustração profunda borbulhando quando alguém desrespeita ou espalha mentiras sobre você? Aquela vontade irracional de revidar e provar a verdade? Isso machuca porque você é humano. O seu instinto mais selvagem é lutar, se defender e gritar que eles estão errados. Mas aqui está uma verdade amarga que ninguém te conta. No exato segundo em que você permite que alguém te arraste para a teia emocional desse conflito, eles vencem. Você acaba de entregar o ouro. A verdadeira batalha nunca foi entre você e essas pessoas. É uma guerra invisível entre você e a sua própria reação. Quando sua pressão sobe e a paz desaparece, você dá a eles o controle sobre a sua mente. Mas, e se eu te mostrar como se tornar emocionalmente intocável, caminhando por esse caos como uma montanha de pedra? Você não precisa dominar os outros. Você só precisa dominar a sua resposta interna. O primeiro grande segredo é entender que as suas reações explosivas nascem de um lugar sombrio, o seu ego inseguro. Nós adoramos dizer que alguém nos irritou, mas a realidade é muito mais dura. O gatilho só dispara porque existe uma ferida aberta dentro de você. Pense na última vez que um insulto destruiu o seu dia. Se alguém te chama de algo que você sabe que é mentira, você apenas ignora e dá risada. Mas quando a ofensa encosta em um nervo exposto, em um medo secreto que você esconde do mundo, o coração acelera. É o seu ego sangrando e tentando desesperadamente se proteger. Você percebe como isso é libertador? Mas antes de eu te mostrar como blindar essa ferida de uma vez por todas, comenta aqui embaixo. Qual foi a pior vez que alguém tirou a sua paz com apenas algumas palavras? E já aproveita para se inscrever no canal, porque o que eu vou revelar agora vai mudar a sua vida para sempre. O antídoto não é construir uma armadura de gelo fingindo que nada te afeta. O verdadeiro segredo é cavar fundo e curar as suas inseguranças. Comece se fazendo perguntas desconfortáveis que quase ninguém tem coragem de enfrentar. Por que aquele comentário me atingiu tanto? Qual fracasso ou trauma do passado eles acabaram de desenterrar sem saber? Talvez você tenha crescido sentindo que nunca seria bom o suficiente. Essas antigas sementes de dúvida germinam e criam raízes de fúria toda vez que alguém esbarra na sua dor. A cura começa no milissegundo do gatilho. Quando sentir a facada da ofensa, não reaja. Congele, respire fundo e observe a si mesmo como um cientista analisando um rato de laboratório. Pergunte de forma gentil: do que eu realmente tenho medo? É brutalmente doloroso olhar para os seus demônios internos. Mas se você ignorar isso, será feito de fantoche por qualquer opinião jogada ao vento. Imagine suas dores como cortes cobertos por faixas sujas. Cada crítica é um esbarrão que rasga a carne de novo. A raiva é apenas o seu escudo barato. Mas quando você finalmente limpa a sujeira, joga o remédio ardido e deixa a ferida secar, ela para de sangrar quando é tocada. É assim que os grandes mestres do estoicismo caminham imunes pelo caos. Eles não são máquinas de lata fria. Eles simplesmente enfrentaram seus maiores terrores de frente e fizeram as pazes com as próprias imperfeições. Você também pode alcançar esse nível de soberania mental. Cada ataque venenoso que você recebe não é uma ofensa. É um raio-x apontando exatamente onde você precisa se curar. Não ignore isso. Não culpe o imbecil que disparou as palavras. Agradeça em silêncio por ele ter iluminado as suas falhas. Agora, guarde muito bem a próxima regra. Ela é chocante. As palavras das outras pessoas revelam absolutamente tudo sobre eles e nada sobre você. Quando alguém despeja julgamentos cruéis, o seu reflexo é engolir esse lixo e questionar o seu próprio valor. Você se pergunta se merece esse castigo, mas para ser inabalável, você precisa virar o jogo mentalmente. Entenda que as palavras afiadas são apenas confissões disfarçadas. Uma pessoa que vive em paz consigo mesma não perde tempo atirando pedras. Quem tenta destruir os outros o faz porque está submerso em sua própria lama de frustração e amargura. No momento em que você absorve essas palavras, você está pegando o copo de veneno das mãos deles e virando garganta abaixo. Você faria isso na vida real? Óbvio que não. Então,
Por que você bebe o veneno emocional que eles te servem de bandeja? Da próxima vez que criticarem os seus sonhos e tentarem matar as suas ambições, olhe com muita atenção para a expressão no rosto da pessoa. Você não verá grandeza ali. Você verá o desespero de alguém que desistiu do próprio potencial, projetando o medo do fracasso em você. Assim que você enxergar essa verdade crua, as críticas perdem todo o poder. A sua raiva derrete instantaneamente e se transforma em compaixão profunda. Como disse o imperador estoico Marco Aurélio, a melhor vingança é simplesmente não ser como a pessoa que te feriu. A verdadeira vingança não é o confronto, mas a recusa fria e absoluta de refletir a negatividade alheia. Isso significa ter a inteligência emocional de dar um passo para trás e pensar com clareza. Pessoas feridas vão sempre tentar ferir os outros. O golpe deles não é pessoal. É só uma tentativa patética de transferir uma tonelada de lixo emocional para os seus ombros. E é aqui que entra a arma secreta mais assustadora de todas: o silêncio. O silêncio quase sempre é confundido com fraqueza ou covardia. Mas quando usado de propósito, ele corta mais fundo que qualquer lâmina. Pense naquele momento em que alguém tenta te diminuir na frente de todos. O que a pessoa mais deseja no fundo da alma é a sua reação violenta, para que você pareça o descontrolado da história. Mas quando você fica mudo, plantado com postura reta e olhar profundo, uma mágica acontece. Você cria incerteza. O agressor de repente perde completamente o chão. Eles armaram um palco inteiro esperando o seu show de horrores, e você devolve o vazio absoluto. A ofensa flutua solitária e patética no ar, sem ter onde se agarrar, revelando a burrice do ataque. O seu silêncio atua como um espelho de vidro limpíssimo, refletindo a crueldade e a infantilidade de volta para os olhos deles. A segunda coisa que acontece é a transferência instantânea de poder. Ao engolir a isca, você seria manipulado como uma marionete. Mas com o silêncio intencional, você transmite uma mensagem clara e impiedosa sem abrir a boca. Você grita internamente que as palavras daquela pessoa são pequenas demais para sacudir as suas estruturas. A sua calma esmaga o agressor com um peso invisível, impondo uma dominância real. Mas dominar o silêncio é uma arte árdua. No fundo, isso é uma insegurança profunda, implorando por validação externa. Você treme de medo de ser rejeitado se não explicar cada detalhe. Mas a realidade é um soco violento na boca do estômago. Quanto mais você se explica, mais fraco e patético você se torna. Você entrega o controle da sua paz para quem nem se importa com você. Fique avisado, você não deve satisfação a ninguém. Você não precisa justificar os seus sonhos loucos ou os seus valores para a multidão. A única coisa que você deve a si mesmo, e isso é inegociável, é a sua paz mental. E no próximo minuto, você vai descobrir como abraçar o fato de que a maioria das pessoas vai te odiar. Se a sua paz é destruída porque você está correndo atrás de aprovação, você perdeu a única coisa que faz a vida valer a pena. Pense em quantas vezes questionaram o seu caminho. Logo bate aquele desespero para convencê-los de que você está certo. Mas a verdade nua e crua é que essas pessoas já fecharam os olhos para você. A sua explicação inútil quase nunca muda a opinião deles, mas ela quase sempre destrói a sua harmonia interna. Resistir a essa doença de se justificar não é arrogância, é inteligência emocional pura. Pessoas que realmente amam você confiam nas suas decisões. Aqueles que desejam a sua falha nunca vão aplaudir. Não importa o quanto você escorra suor para agradar. Deixe que falem mentiras sobre as suas escolhas. Deixe que as opiniões sujas desmoronem sozinhas. A sua verdade continua sendo a sua verdade. Quando você para de cuspir justificativas no vazio, você sente uma carga de 100 quilos saindo das suas costas. O seu foco mental triplica porque as suas escolhas se tornam intencionais e autênticas, livres de amarras venenosas. Da próxima vez que alguém tentar destruir os seus planos, engula a vontade de debater. Apenas pare, respire fundo e diga: obrigado por compartilhar a sua opinião, e deixe o silêncio esmagar a pessoa. O seu ego vai gritar em chamas, implorando por um argumento. Mas cada vez que você resiste, você constrói uma muralha inquebrável de respeito por si mesmo.
Se alguém se recusa a entender a sua jornada, deixe essa pessoa afundar na própria confusão. E se você está sentindo esse peso sendo tirado dos seus ombros agora mesmo, já deixa o like no vídeo, porque estamos apenas arranhando a superfície do poder da indiferença controlada. A próxima lição vai destruir tudo o que te ensinaram sobre se relacionar. Um dos choques de realidade mais dolorosos que enfrentamos é perceber que não importa o quão perfeitas sejam as suas palavras, as pessoas ainda vão te interpretar mal. Elas vão distorcer as suas intenções e ver o pior lado de você. Isso machuca porque fomos adestrados a acreditar que ser compreendido é o mesmo que ser amado por todos. Você grita para os céus que isso é injusto, clamando que as pessoas enxerguem a sua bondade. Mas abandone essa ilusão. Ser mal interpretado não é um fracasso seu. É uma falha no sistema do outro. Você não é obrigado a carregar esse fardo nas suas costas. Tentar forçar o mundo inteiro a te amar é um ingresso rápido para o inferno. Solte essa corda imaginária. Aceitar que vão deturpar as suas palavras é a maior libertação que existe. Imagine a sua mente como um lago cristalino e calmo. Aqueles que te odeiam chegam na beira da água, olham para o fundo e enxergam os próprios rostos distorcidos por traumas e ódios que não têm nada a ver com o seu caráter autêntico. A visão deles está embaçada pela neblina de dores que nunca foram curadas. E isso não tem relação com quem você realmente é. Quando essa ideia finalmente entra na sua cabeça, você se desamarra da necessidade doentia de gerenciar a opinião alheia. Você para de implorar por migalhas de amor e começa a buscar a sua própria autenticidade como um titã. Essa é uma quebra de correntes pesadas que você nem sabia que estava arrastando. Grandes lendas como Sócrates e Galileu foram caçados por simplesmente dizerem verdades incômodas. Hoje, nós reverenciamos o poder deles, porque escolheram a liberdade brutal em vez de se curvar ao rebanho adormecido. Você vai continuar sendo domado ou vai aplicar o próximo segredo para virar o jogo? Aqui está a armadilha mais sombria da mente humana. Passamos décadas afundados em amargura, sacrificando horas de sono tentando desesperadamente mudar o comportamento das pessoas que amamos. Acreditamos na doce mentira de que se pudéssemos controlar as palavras deles, o nosso coração finalmente estaria em paz. Mas você está pronto para escutar a verdade sangrenta por trás desse desejo sujo? Quanto mais você se joga no abismo tentando domar as outras pessoas, mais poder você entrega de bandeja nas mãos delas. Quando você se amarra ao resultado das ações deles, você acaba como um prisioneiro chorando. Se a pessoa age contra a sua vontade, um mar de ódio invade a sua alma, roubando a sua claridade e a sua vida. Quantas vezes você já entrou em brigas violentas, usando lógica afiada e lágrimas dramáticas para provar o seu ponto? Quantas vezes isso realmente funcionou? Quase nunca. E no meio desse incêndio infernal, você queimou a sua energia vital até sobrar apenas cinzas. O fracasso de controlar os outros é certeiro, porque você está operando em uma ilusão que devora você por dentro. É impossível algemar os sentimentos ou as crenças de outro humano. A única coisa verdadeira que existe no universo que você controla são as suas reações. O filósofo estoico Epicteto cravou essa lei na história. A liberdade real só é atingida quando você foca nas atitudes que estão nas suas mãos, descartando completamente o lixo tóxico que está no domínio alheio. Isso não é sobre se transformar em um robô insensível que não se importa com a família. É sobre blindar o centro de comando do seu cérebro. Imagine aquele colega de trabalho parasita que sempre tenta apunhalar você pelas costas. Em vez de gastar sangue e suor reclamando da atitude dele, retire a munição ignorando o veneno que ele espalha. Observe as atitudes mesquinhas com a frieza de um atirador de elite. Decida como você vai agir sem piscar, guiado apenas pela razão crua, não pelo pânico emocional. Quando você treina o seu cérebro desse jeito assustador, as pessoas percebem que não conseguem mais te ferir. Você abandona a posição de vítima sangrando e assume o trono do observador absoluto. A mágica obscura disso tudo é que o mundo pode estar desmoronando, mas o seu castelo interior permanece intacto. A sabedoria de soltar o controle é a arma mais destrutiva contra manipuladores de energia. É como nadar a favor da correnteza violenta do rio.
enquanto todos os outros se afogam remando contra a força brutal e majestosa da própria natureza. E para fluir com essa força suprema, você precisa aceitar uma verdade que rasga as nossas ilusões. Nada do que eles dizem tem o menor significado até que você entregue isso a eles. A vida é neutra. Palavras são apenas sons flutuando no vento. O sofrimento brutal que você sente não vem do insulto. Vem da história maluca que você cria na mente. Pare e pense de forma fria. Você é o arquiteto único dos seus desastres emocionais. Ninguém pode invadir a sua cabeça se você não deixar a porta escancarada. Se alguém cospe uma crítica venenosa e você chora, a dor nunca foi causada pelo veneno em si. Ela foi ativada porque lá no fundo sombrio você acreditou que a ofensa era real. Essa é a magia sombria da mente. Eventos externos são fracos e inúteis até você injetar significado neles. O imperador Marco Aurélio já dizia que a aflição nunca vem da coisa externa, mas da nossa estimativa podre sobre ela. Quando você vira essa chave mestra no cérebro, uma transformação brutal acontece e você se torna uma fortaleza impenetrável contra a maldade alheia. Nós temos a capacidade de reprogramar o terror em vantagem. Se o seu chefe tenta te destruir em público, não assuma a capa de vítima. Reprograme o significado na velocidade da luz. Enxergue isso como um teste para forjar o seu caráter e preste muita atenção agora, porque eu vou te revelar o verdadeiro segredo da maturidade emocional que parece loucura para muitos. As pessoas fracas confundem o desapego com uma frieza de pedra. Elas acham que ser desapegado é se transformar em um zumbi sem coração. Mas o verdadeiro desapego é o grau supremo de poder humano. Imagine estar bem no centro do olho de um furacão furioso. Tudo em volta é caos destrutivo, vento rasgando o chão e escuridão. Mas onde você pisa, existe uma paz silenciosa, calma e inabalável. Isso é a apatia dos mestres antigos. Não é ignorar a tempestade, mas estar totalmente focado no meio dela sem ser levado pelos ventos violentos. A pessoa desapegada ama com um fogo intenso, vive cada instante e se importa de verdade. Mas ela jamais vira vítima das próprias emoções sombrias. Ela é âncora de aço. O oposto exato disso é a causa raiz das nossas noites sem dormir. Nós grudamos as garras na aprovação dos outros. A nossa felicidade sobe e desce em uma montanha russa doentia, baseada no que meia dúzia de fofoqueiros acham sobre nós. Parecemos barcos de papel sendo surrados pelas enormes ondas do mar, sofrendo apenas por soltar a âncora no porto mais tóxico. O desapego real estilhaça essas correntes na mesma hora. Você finalmente ganha a permissão interna para amar as pessoas de uma forma avassaladora, mas sem precisar rastejar pelo afeto delas. Você aproveita a conexão humana maravilhosa, mas não entrega as chaves da sua alma como um refém assustado. Essa é a única forma lúcida de jogar o jogo sangrento das relações. E aqui está o choque brutal sobre o distanciamento saudável. Você jamais rejeita a vida. Rejeição e isolamento são escudos fáceis para os fracos. A sabedoria estoica ensina que nós fomos feitos para o contato constante, porém blindados pelo autocontrole afiado. Quer saber qual é a reviravolta mágica que acontece quando você para de cobrar amor dos outros? Quando você limpa o vício obscuro da validação, os relacionamentos se tornam mais purificados e gigantescos. Se o seu parceiro age de forma áspera, você observa com frieza, em vez de mergulhar num poço de drama. Você enxerga o medo e as feridas deles escondidos atrás da raiva. E em vez de atirar de volta, você respira o ar puro da compreensão. O mesmo princípio letal se aplica a grandes derrotas profissionais. Imagine ser demitido ou falhar em um projeto crucial. O apegado desmorona e questiona se a própria existência é um lixo. Mas o guerreiro desapegado absorve a dor profunda sem perder a majestade interna. Ele sangra por um minuto, estanca a ferida e usa a derrota como lenha para uma fogueira incontrolável. E para dominar essa fogueira inabalável, existe uma tática sombria e constante. Você precisa tratar a não-reação como um treinamento de guerra diário. Pense na cena. Alguém esbarra fortemente no seu ombro no meio da rua e continua andando sem olhar para trás. Imediatamente o seu sangue ferve e a vontade de destruir o cara invade as suas veias.
Parece o fim do mundo, não é? Mas quem realmente quebrou o seu silêncio de ouro? Foi a pessoa apressada ou foi o seu instinto destreinado gritando por vingança? A maioria carrega o mito venenoso de que reações emocionais são incontroláveis. Mentira. A reatividade é apenas um hábito sujo que você repetiu tantas vezes que parece gravado no seu código genético. Se você anseia pela paz majestosa, você deve tratar o músculo emocional da mesma forma sinistra que um fisiculturista trata o corpo. Requer tortura deliberada e intencional todos os dias. Uma porta que bate, um garçom rude, o sinal de trânsito que fechou. Tudo isso é o universo empurrando pesos para você treinar a ausência total de reação. Os verdadeiros mestres do pensamento clássico transformaram essa tática no segredo do império. O espaço invisível que existe entre um estímulo doloroso e a sua fúria é o palco de uma grande batalha mental. Se o trânsito parar de forma brutal, em vez de murrar o volante como um viciado em estresse, pause. Respire por um segundo e tome a coroa de volta. Fale gentilmente com a sua alma e diga: eu sempre tenho a escolha de não reagir. No começo, esse intervalo mágico dura apenas milissegundos. Mas com o treinamento cruel diário, ele se expande e engole a raiva inteira. Você também deve visualizar o pior cenário possível enquanto escova os dentes. Imagine uma briga violenta de família no jantar de domingo. Ensaie mentalmente manter os olhos fixos e o peito cheio de ar sem alterar a boca, respondendo com uma confiança fria e destruidora. Atletas profissionais enxergam a vitória no fundo do cérebro muito antes de pisar na arena suja. Você está forjando a mesma disciplina mental. Esse preparo sombrio faz com que o ataque pareça câmera lenta na vida real. Antes de dormir, seja um juiz implacável da sua própria falha. Repasse o filme de cada deslize que ativou o monstro da sua reação agressiva. Onde eu quebrei a postura? Como eu poderia ter esmagado a situação com o silêncio majestoso? Essa reflexão impiedosa queima os velhos circuitos neurais que gritam por estresse e constrói uma autoconsciência aterrorizante contra manipuladores. Aceite que nos primeiros dias, o gosto do seu orgulho será muito amargo. A reatividade foi o seu cobertor sujo por anos. O seu cérebro prefere os mesmos atalhos familiares de irritação. Reconstruir essa rodovia mental exige sangue nos olhos e foco fanático. Trata sua mente como o seu império. A consistência cega trará muito mais resultados que perfeição imediata. Com o tempo e os golpes, você perceberá uma evolução estarrecedora. Situações antigas que faziam as suas mãos tremerem, agora batem no seu peito de aço e caem no chão sem som. Você olha para as ofensas como quem olha para uma mosca. E no último bloco desta jornada, você vai descobrir o segredo fatal que bloqueia todo o mal direcionado a você. O grande segredo fatal para aniquilar todo o mal jogado na sua direção é dominar a mente interna. O mundo exterior é apenas um reflexo sujo do seu mundo interno. Se a sua cabeça é um campo de guerra cheio de terror e insegurança, qualquer ventinho de fora vai balançar as suas estruturas. A paz só existe de dentro para fora. Pessoas comuns passam décadas tentando domar a realidade, implorando por uma vida inteira de aprovação. Elas rastejam por tapinhas nas costas e aplausos, mas a ironia sombria é que, quanto mais você busca essa falsa segurança nas mãos dos outros, mais o seu coração sangra. A dependência do olhar alheio é uma forca invisível apertando o seu pescoço todos os dias. Você precisa arrancar essa necessidade podre pela raiz. Olhe para o seu cérebro como um jardim imenso. Sem o cuidado cruel de um soldado, ervas venenosas de angústia começam a crescer. Essas ervas sufocam a sua felicidade original. E aí qualquer comentário infeliz se torna uma facada mortal. Você deve plantar a semente do controle absoluto todos os dias. Isso nos leva a uma das armadilhas psicológicas mais fascinantes da humanidade. Muitas vezes, nós tomamos dores profundas que nunca foram nossas. Um amigo se afasta de forma bizarra, um líder ignora o seu trabalho genial e você já entra em desespero. Mas aqui está o golpe de mestre. Eles estão apenas vomitando a própria escuridão em cima de você. Essa é a famosa projeção. Pessoas covardes transferem dores mal resolvidas para quem está perto. Uma pessoa carregada de culpa vai tentar colar o rótulo de errado na sua testa. Quando você carrega o peso de um problema que não é seu, você deixa a loucura deles manchar o seu império interno. Você não é a lixeira emocional de ninguém. Para quebrar o feitiço,
Você precisa acordar todos os dias e assumir que a vida não vai ser justa com você. Essa é a grande ilusão que esmaga os corações ingênuos. Nós esperamos que bondade sempre pague bondade. Nós achamos que dar o nosso sangue pelo trabalho garante reconhecimento e ouro, mas a realidade fria nunca liga para o seu sofrimento. Esperar justiça de um mundo caótico é como nadar em um oceano lotado de tubarões, exigindo que eles não te devorem apenas porque você é vegetariano. Essa cobrança invisível destrói a sua alma. Quando você abraça a brutalidade e a frieza do jogo, você para de ser a vítima ofendida. Você joga fora o choro de menino e começa a lutar. Você começa a pensar com a mente de um estrategista sombrio. Pessoas mentem? Sim. Colegas traem por alguns centavos? Óbvio. Isso deixou de ser um ataque ao seu ego e passou a ser apenas um dado no seu radar. Não é pessimismo negro. É a clareza cortante de alguém que não pode mais ser enganado por sorrisos falsos de plástico. Se você agir com ética, haja porque isso blinda a sua força interna e não esperando palmas do teatro da sociedade. Quando a expectativa quebra e derrete na sua frente, o seu escudo absorve o baque sem tremer uma polegada. Você só não se decepciona quando para de esperar que a multidão tenha o mesmo coração gigante que você tem. Agora nós chegamos à regra de ouro para a sua sobrevivência mental. Proteja a sua paz interior como se a sua vida dependesse disso, porque literalmente ela depende. O seu tempo não é a moeda mais valiosa do mundo. É a sua atenção e a sua paz de espírito. Sem elas, a sua saúde despenca e a sua mente apodrece. Nós sobrevivemos no meio de abutres sociais. Todos estão sedentos por uma fatia do seu cérebro. Colegas, familiares, notícias sangrentas. Se você não usar o seu facão para cortar o acesso dessa gente na sua energia, eles vão secar a sua fonte até a última gota. Eles adoram arrastar guerreiros calmos para dentro dos problemas medíocres e fofocas rasteiras deles. Acredite, para blindar os portões de aço da sua mente, você tem que abraçar o poder sombrio da palavra não. Dizer não rasga gargantas inseguras, mas liberta a alma. Você jamais deve justificativas para sumir e recarregar a sua bateria isolado do rebanho. Rejeite as conversas tóxicas. Apague o contato venenoso. A sua paz precisa ser uma fortaleza militar impenetrável hoje. A pior parte do veneno não entra pela porta da frente. Você precisa filtrar com violência o que você consome no seu celular e com quem você gasta a saliva. Deixar as portas da mente escancaradas para a poluição de fofocas rasas é assinar o atestado de burrice emocional. Fique cego para o que não traz força para os seus músculos emocionais. A genialidade estoica é entender que você nunca está fugindo do caos e da tempestade de raios. O guerreiro emocional entra de peito aberto nas chamas do inferno diário, mas o batimento cardíaco dele não se altera. O sistema nervoso do mestre foi domado pela frieza absoluta da dor calculada. A força brutal nasce da renúncia aos pequenos dramas infantis de sempre. Pense em quantas horas preciosas da sua juventude foram queimadas em conversas tentando provar o seu valor para ratos. Você doou partes da sua alma de graça, e chegou a hora de fechar a torneira do seu coração. O poder supremo que eu te prometi lá no começo do vídeo é exatamente isso. O domínio titânico do seu centro sagrado interno. Essa força obscura e invisível é a chave de tudo. Quando você abraça de corpo e alma o princípio cortante da montanha imovível, todas as flechas venenosas do mundo rebatem na sua pele e quebram ao meio. Aquela vontade patética de gritar os seus argumentos morre de inanição. A sua aura afasta sanguessugas sem que você precise levantar um único dedo. Essa metamorfose mental destrói a sua ansiedade diária pela raiz. Cada ofensa engolida em silêncio se torna combustível para o seu sucesso impiedoso. Você não se afasta para se esconder e chorar. Você recua como um predador, avaliando a cena com os olhos brilhantes de inteligência emocional. As pessoas certas verão o rastro de genialidade nas suas pegadas pesadas e densas. Daqui para frente, trate a sua sanidade como o pilar sagrado de um templo grego milenar. O silêncio sepulcral não é para evitar a guerra, é para vencer o confronto antes mesmo do primeiro golpe estourar. Quando alguém ousar esbarrar nos seus ombros ou diminuir o seu império com um xingamento barato, respire o fôlego gelado da razão suprema e observe. Você percebe a fragilidade nos olhos deles? A dor não é sua,
O veneno não te pertence. É tudo projeção de um teatro falido de egos frágeis desmoronando sob pressão. Você finalmente virou o autor incontestável da sua própria história sangrenta de sucesso. Mas esse domínio gélido é apenas o primeiro tijolo negro da fundação da sua mente estoica verdadeira hoje. Existe um outro abismo mental gigantesco bloqueando o seu caminho agora mesmo. Um erro trágico sobre como você lê as intenções ocultas das pessoas dominantes ao seu redor. Se você quiser esmagar de vez essa última fraqueza que te mantém amarrado, o próximo passo estratégico e impiedoso da sua jornada solitária já está te esperando aqui mesmo neste vídeo fatal da tela.